versículo 13 em diante. O texto diz assim para nós: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e nós temos a convicção, não só por conta daquilo que o Senhor nos fala, não só por conta, Deus, daquilo que nós ouvimos, mas por conta principalmente daquilo que nós vivemos, nós temos a certeza de que a Tua verdade, a Tua palavra trabalha nos nossos corações. Que o Senhor comunica verdades no nosso coração. Para que isso possa produzir efeito, Deus, nós contamos com o mover do Teu Espírito. Tem algo do Senhor, Pai, trabalhando em nós. Tem algo do Senhor, como já declaramos aqui, movendo em nós. Tem o Senhor em nós. Para que a gente possa viver como o Filho, para que a gente possa viver abençoado, sustentado e dirigido pelo Senhor. Toma a direção desse momento do culto e fala conosco agora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente tem muitas vezes um olhar, né, para as experiências dos discípulos de Jesus, os futuros apóstolos, esses que caminhavam com Jesus. A gente tem sempre uma expectativa, um olhar muito voltado para uma tentativa de entender a realidade deles a partir da lente que nós temos, a partir da forma como nós vivemos. E mesmo quando nós pensamos que a nossa vida com Deus é uma vida de quem conheceu Jesus, então nós temos algumas marcações da nossa vida que faz com que a gente mude a forma da gente enxergar. A palavra de Deus, por exemplo, diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente, então nós entendemos que tem coisas que somente o Espírito movendo dentro de nós é que pode fazer a gente entender. Aí diz então que a palavra apresentada para as pessoas que são de fora são loucura, a palavra da salvação é loucura para aqueles que se perdem. Porque não consegue discernir. Houve uma mensagem da cruz, hoje houve uma mensagem de salvação, e acha essa história meio estranha, meio esquisita, então parece uma loucura. E aí então quando nós olhamos para isso, o que a gente faz? A gente imagina, né, que de alguma maneira essas lentes, essas formas de enxergar, esses marcadores definem um grupo, como que o grupo enxerga. Ou seja, quando a gente olha para aquele que não aceitou Jesus, a gente diz, não, quem não aceitou Jesus, quem não nasceu de novo, enxerga de determinada forma. E de fato, entender que aquele que não aceitou a Cristo, ele tem uma ausência do Espírito Santo, então ele não consegue discernir coisas espirituais, nós temos uma grande chance de acertar nisso, porque a palavra nos fala isso. Aí nós podemos dizer, mas aquele que aceitou Jesus, então ele tem o Espírito Santo, ele tem condições, então, e ele vai discernir as coisas espirituais. Mas quando nós falamos isso, nós corremos um risco de nos equivocarmos, porque ainda que a palavra de Deus diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente, não há garantia de que todos aqueles que nasceram de Deus, todos aqueles que têm o Espírito realmente conseguem discernir as coisas espirituais. Por que isso? Porque nós entendemos que de alguma forma
estar apto a discernir as coisas espirituais ou ter o Espírito Santo dentro de nós não é uma garantia de que isso vai efetivamente acontecer, uma vez que tem uma luta travada dentro de nós. É possível, então, ter nascido de novo e não entender coisas espirituais? Sim. E aí nós, então, que nascemos de novo e muitas vezes estamos transitando e talvez coisas espirituais a gente entenda, algumas não, tem hora que a gente está mais espiritual ou de alguma maneira buscando ou num processo de amadurecimento e a gente consegue discernir algumas coisas. Nós olhamos, por exemplo, para os discípulos e dizemos, pô, esses caras estavam aí com Jesus e não conseguiam perceber as coisas, ou conseguiam perceber parcialmente, ou de alguma forma não conseguiam entender o discurso de Jesus. E ainda que aqueles homens então estivessem com Jesus, se você olha a cronologia das coisas, se você olha como que as coisas desenvolveram, como que a igreja se formou, você vai lembrar que o próprio Senhor Jesus fala para eles, vocês não se ausentem desse lugar, vocês fiquem nesse lugar, porque do alto vocês serão revestidos de poder, e aí vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Tem algo do Senhor como uma promessa para que pudessem então ter acesso a uma outra condição. E nós olhamos para os discípulos e esquecemos muitas vezes que eles não eram homens como nós, cheios do Espírito Santo. Ainda que eles caminhassem com Jesus, estivessem com Jesus, ainda que eles estivessem ali diante de um testemunho de Jesus o tempo inteiro, eles não tinham o Espírito Santo como nós tínhamos, porque o Espírito ainda seria, de alguma forma, dado como uma promessa do Pai, dado como um poder, dado como algo que faria deles diferença. Faria diferença na vida deles para que eles fossem testemunhas. Às vezes nós olhamos os discípulos e de alguma forma nós criticamos, porque falamos, eles estão com Jesus. Eles caminham com Jesus. Eles almoçam e jantam com Jesus. É peixe no almoço, não é peixe na janta, tudo bem, mas almoço e janta com Jesus. Mas de alguma forma, e a gente? Aí eu volto para a ideia de que, puxa, é verdade, eles são privilegiados. Agora imagina a gente que tem Deus habitando dentro de nós. Imagina a gente que tem o Espírito Santo dentro de nós. Imagina a gente que tem Jesus dentro de nós, nós podemos trazer toda a dinâmica da própria Trindade. Se nós olharmos para isso, o quanto que isso comunica no nosso coração e faz, ou tenta fazer, ou se esforça em fazer, que a gente viva realmente como filhos, que a gente viva como aqueles que são espirituais, como aqueles que nasceram de novo, como aqueles que podem discernir e dizer quem que é Jesus, por exemplo. O tema da nossa mensagem é quem é Jesus, e eu achei desnecessário colocar quem é Jesus para você, porque se você for falar quem é Jesus, pode ser que você fale quem é Jesus segundo uma teoria de quem é Jesus. Se alguém pergunta para você quem é Jesus, você pode dizer quem é Jesus de uma maneira impessoal, dizendo, não, Jesus é esse, é esse, é esse, é esse. E caberia uma segunda pergunta, se você fizer isso, por que que esse Jesus não é o seu Jesus? Ou você pode dizer, esse Jesus é assim, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é isso, e aí, mais uma vez, por que que ele não é o seu Jesus? Então, perguntar quem é Jesus para você não é perguntar o que ele é na sua vida, mas é o que você define Jesus. E se de alguma forma essa definição de Jesus é algo que você ainda não se apropriou, é porque talvez você não consiga viver a intensidade dele habitar na sua vida. Se você consegue dizer a grandeza de Deus, se você consegue vir aqui adorar a Deus, se você consegue aqui falar desse Deus, se você consegue testemunhar até mesmo, se você consegue anunciar, mas isso não consegue ser uma realidade na sua vida, é porque de alguma forma ainda as coisas espirituais, que é a própria presença do Senhor, ainda não produziram um efeito completo na sua vida. E não falo isso num tom de crítica, eu falo isso num tom da realidade carnal que nós vivemos. A realidade que nós vivemos, onde aquilo que é a presença de Deus dentro de nós precisa tomar uma dimensão tão grande, tão intensa, que precisa de alguma forma mortificar, rasgar,
pisar nessa carne para que possa ganhar um espaço dentro de nós. E é uma concorrência muito intensa. E é uma concorrência então muito forte, e o Espírito então, de alguma maneira, procura realizar algo na minha vida e na sua vida. Olhando para os discípulos então, nós podemos muitas vezes achar que os discípulos que eram futuros apóstolos, amigos de Jesus, andavam com ele, então esses caras deveriam ser os melhores. E de fato, naquela realidade, naquele momento, eram as pessoas mais próximas de Jesus. Eram 12 que ele chama, era 3 que andava com ele, era talvez um relacionamento mais próximo com um dos discípulos. Mas a gente entende que tem algo que faz, na carnalidade de cada um relacionamento totalmente distinto do relacionamento do outro. Eu e você nascemos de novo e nós podemos ser colocados num pacote de somos pessoas que portam o Espírito Santo. Mas nós podemos restringir isso dizendo somos pessoas que ouvem o Espírito Santo. Somos pessoas que cedem à voz do Espírito Santo. Somos pessoas que se sentem tocadas pelo Espírito Santo. Somos pessoas que conversam com o Espírito Santo. Somos pessoas que adoram o Espírito Santo. Fazemos parte de um grande grupo que tem o Espírito, mas como nós nos relacionamos com isso faz toda a diferença. E aí, quando eu e você vamos responder a uma pergunta, por exemplo, quem é Jesus? Mais uma vez, por mais que eu possa dizer aqui toda uma teologia de quem é Jesus, eu posso dizer, ok, esse é Jesus. Mas por que você fala e ele não é o seu? Por que você aponta ele, mostra e publica ele, torna ele evidente, mas ele não é realidade na sua história? Realidade no sentido de você viver a intensidade de quem é Jesus. Os discípulos, eles talvez não tivessem realmente experiência do Espírito Santo como a gente tem. Experiência do toque, do consolo, da verdade, do esclarecimento. Se nós olharmos para esse texto aqui e tentarmos contextualizar esse momento, tentar olhar para esse momento, diz o texto ali que Jesus estava andando com eles. E ele faz uma pergunta, que diz o povo ser o filho do homem. Jesus faz uma pergunta que se dirige ao povo, para aqueles, dizendo, o que o povo está falando de mim? O que o povo está anunciando? O que o povo está falando? Como que eles estão me enxergando? Não estava falando dos discípulos no primeiro momento, ele estava falando do povo. O povo que via sinais, o povo que ouvia mensagens, que ouvia as pregações de Jesus, o povo que ouvia falar de Jesus. E aí esse povo, então, de alguma forma, o que fazia? Buscava, de alguma maneira, no seu arquivo daquilo que poderia ser de Deus, daquilo que eles tinham experimentado e não tinham experimentado pessoalmente, a não ser João Batista, que era contemporâneo de Jesus, os outros eram referências antigas que vinham sendo contadas e anunciadas, e alguém podia dizer, esse foi o profeta Elias, esse foi Jeremias. Esses foram os outros profetas, e talvez eles pudessem olhar e falar, puxa, acho que esse Jesus é esse profeta que eu ouvi falar. Porque meus pais contaram, porque minha família contou, ou alguém que viu o poder, então, sobre a vida, a unção sobre a vida de João Batista, e falou, não, é João Batista de novo, só pode ser João Batista. E todos eles estavam equivocados, porque quando eles buscavam no arquivo, no coração deles, na história, algo que se assemelhasse a Jesus, eram essas amostras que eles tinham. Eram essas referências que eles tinham. E não eram referências ruins, pelo contrário, referências excelentes de homens de Deus. Mas talvez eles olhassem para Jesus, então, e medindo Jesus pela régua de Elias, elevadíssima. Algo se perdesse nesse lugar. Alguém olhava e podia dizer, tenho certeza que é Elias. Tenho certeza que é o cumprimento de uma promessa e Elias está aqui entre nós.
perdiam quando faziam isso. Não porque Elias era ruim, pelo contrário. Mas não podia se comparar ao Messias, não podia se comparar a Jesus. Jesus então faz esse movimento, e aí então quando ele volta aos discípulos, ele diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí então quando volta essa pergunta para os discípulos, diz aqui para nós a palavra, que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, ao acolher essa fala, Jesus traz algo tremendo para nós. Jesus chama ele de bem-aventurado, mas ele diz algo que para nós vai fazer todo sentido, e é fundamental que a gente se apegue a isso. Porque o texto diz: porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Tem uma resposta dada ali por Pedro, e esse Pedro que era um cara realmente, ele era um cara impetuoso, ele era um cara que ia para frente, ele era um cara ousado, Pedro era um cara muito sem limite, mas ele é um cara junto, disposto, pronto para fazer, queria acertar, e ele de alguma forma vai e fala, e o que Jesus diz? Você é um cara bem-aventurado, e isso que você falou não veio de você, mas veio do Pai. E de uma forma então distinta daquilo que era o Pedrão, que era o pescador, que era aquele cara que estava junto, teve algo então de sobrenatural se manifestando nesse lugar. E nesse momento onde diz: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Talvez eu e vocês tenhamos essa identidade aqui. Da possibilidade de responder através daquilo que opera nas nossas vidas, daquilo que move em nós. Os discípulos podiam dizer: o Senhor é o Mestre, o Senhor é aquele que nós amamos, o Senhor é aquele que nós seguimos. Poderiam trazer várias verdades, mas a forma como Pedro anuncia e Jesus diz: foi algo do alto que revelou para você. Convida eu e você a entendermos que tem algo para além da nossa experiência, além da convivência, além daquilo que Pedro estava vivendo ali, além daquilo que os discípulos estavam vivendo naquele lugar. Tem algo diferente. Tem algo que é da dimensão de uma revelação que poderia fazer um sentido. E a partir daquele momento, quando aquilo que é espiritual manifesta então em Pedro, aquilo que é espiritual de alguma forma flui em Pedro, aquilo que é espiritual então transborda ali em Pedro, diz o texto. Que o Senhor diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando Jesus fala isso, a conversa estava andando bem. A conversa estava ali. E Jesus chega e pergunta para eles, vamos tentar visualizar isso, quando Jesus pergunta para eles: e aí, pessoal? E aí, galera, o que o pessoal está falando aí que eu sou? Então, estão falando que é João Batista, Elias, estão falando que é Jeremias. Legal. E vocês, o que vocês acham? De repente, Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina, o céu abriu. Jesus, se você olhar aqui, dá para a gente ficar, sei lá, uns 10 domingos falando só sobre o que Jesus respondeu ali. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu. O que tem aqui se a gente pode dizer, de teologia concentrada, de verdade, de revelação, de poder, de manifestação de Deus nesse lugar é tremendo. A partir do que acontece isso? A partir do que Jesus traz isso? A partir do momento que Pedro
de alguma forma, tocado pelo Pai, e o texto diz claramente que foi o Pai que revelou. Não se falava naquele momento do Espírito Santo nessa dimensão, não se falava desse relacionamento com o Espírito Santo. A promessa, o Consolador, aquilo que haveria de vir, era uma novidade ainda a ser anunciada nesse momento. Quando nós estamos vendo aqui, claramente tem algo que revela e toma Pedro. Só que quando Pedro cede a isso, Jesus abre o rolo, né? Desenrola o rolo, Jesus lança tudo, Jesus abre algo que é tremendo. E vou falar para vocês, irmãos, se nós lendo esse texto aqui, a gente já tem dificuldade de entender, imagina esses caras que estavam lá. Se a gente que já leu, já sabe onde vai terminar a história, para onde que vai, a gente já tem Espírito Santo, ora, batismo, enfim, tudo isso, a gente olha e fala, mas o que será que Jesus quis dizer? Imagina aqueles caras que estavam ali, tá tudo certo, tudo tranquilo, sob controle, de repente isso manifestou. Algo sobrenatural, algo de Deus. E aí então Jesus, ele traz algo que é das questões de Jesus que a gente precisa realmente do Espírito Santo para entender. E Jesus, o que ele faz? Ele fecha. Aqui ele diz, então, diz o texto, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus abre e depois ele fecha. Ele diz, vamos fazer o seguinte, bico calado. Bom, não era para os caras sair bombando, falando, Jesus. Calma. Tem algo. Tem um mover. Tem algo sobrenatural. Tem algo distinto. Tem algo, inclusive, do poder do Espírito Santo tão diferente, quando a gente olha aqui, está dizendo aqui, advertiu aos discípulos, ou seja, pegou no pé deles, deu uma dura, deu uma chamada, falou com eles, olha, que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Quando a gente olha lá na frente, o que Jesus fala? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tinha algo para ser realizado, para esse que falou, olha, não fala para ninguém, depois diz, fala para todo mundo. A grande diferença entre um tempo e outro não é somente a morte de Jesus. Jesus não estava economizando tempo. Jesus não estava ali de alguma forma, porque eu não quero morrer. Não era nada disso. Eu não quero ser perseguido. Eu estou com medo. Não era nada disso. Era algo que viria a se completar para que depois, então, se efetivasse a presença do Espírito Santo. E aí sim, eles, naquele poder, pudessem anunciar. E o Espírito, então, ia cooperando. Os sinais iam acompanhando. Aquilo ia desenrolando e alcançando outras pessoas. Ia transformando, e o poder ia se manifestando. Esse mesmo Pedro era aquele que, ao pregar, 3.000 almas se converteram, 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, 3.000 pessoas aceitaram que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquilo que ele tinha anunciado naquele lugar, e que o próprio Jesus falou, não fala para ninguém, e depois ele diz, fala para todo mundo. Tem algo do Senhor totalmente baseado, fundamentado no poder do Espírito Santo. E perguntar então para aquele povo quem é o Filho do Homem, como Jesus disse. Perguntar para os discípulos quem é Jesus. E perguntar para mim e para você quem é Jesus, de verdade, a resposta tem que ser diferente. A resposta tem que ser diferente. Porque tem algo do poder de Deus que naquele momento, então, se manifestou. Mas é esse mesmo poder que está dentro de mim e de você. Dá para entender que aquilo que Jesus trouxe ali, que rompeu, que rasgou, a gente pode tentar usar qualquer palavra para dizer que o céu se abriu e o poder se manifestou. Tem algo que acontece nessa dimensão, dentro do meu e do seu coração. Quando Jesus fala sobre o inferno que não vai prevalecer, tem verdades tremendas no texto. As portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer contra a igreja. A igreja chuta a porta do inferno para arrancar as almas de lá de dentro.
As portas não conseguem segurar o poder da igreja. A igreja, o poder, o nome de Jesus invade e resgata as almas de lá de dentro. Que poderia acontecer somente no poder do Espírito Santo, porque havia ainda uma necessidade de ser trabalhado no interior do coração. E Jesus, quando ele pergunta isso, ele aprofunda no coração. Quem diz que é o Filho do Homem? E vocês, o que dizem? Tá bom, então não fala para ninguém. E aí a palavra de Deus continua no versículo 21, eu quero ler na sequência aqui com vocês. E Jesus então continua ensinando. Para quem? Para os discípulos. Continua falando com os discípulos. Versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, falando com eles, que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mais um versículo apenas. Um versículo que conta tudo aquilo que tinha para acontecer. E diz que Jesus começa a ensinar isso, Jesus começa a falar com aqueles discípulos, aqueles que de alguma forma estavam respondendo quem era Jesus. E a sequência está muito marcada, ó, ele vai sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. Está tudo marcado aqui, Jesus ensina essa verdade, diz que é isso que ele começava a ensinar. E Pedro, o mesmo Pedro diz aqui para nós, o mesmo Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, o Pedrão, o pescador, o amigão, o cara que foi então tomado pelo Espírito Santo, foi tomado por Deus, foi de alguma forma envolvido pelo poder de Deus. O mesmo Pedro, mesmo, que estava ali junto com Jesus. Diz o versículo, que ele fala para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. A palavra de Pedro ia contra o plano. Não era contra Jesus, era a favor de Jesus. A palavra de Pedro não era uma palavra que afrontava, que desmerecia. Não era uma palavra que ia contra, então, Jesus, desconstruindo Jesus, falando que ele não era o Cristo, que ele não era o Filho de Deus vivo. Não era uma palavra que era contrária a quem era Jesus, mas era uma palavra contrária ao plano, ao projeto, porque ele não conseguia entender, e naquele momento, então, era o Pedro. E não na revelação do Pai. Era o Pedro do jeitão que ele era o Pedro ainda meio cru, era o Pedro ainda não transformado, não trabalhado pelo Espírito Santo. Era o Pedro com o coração apertado, era o Pedro com medo, era o Pedro na carne. Diz o versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, se volta para Pedro e diz: arreda, Satanás. Agora há pouco, não era a revelação do próprio Deus? Tu és para mim pedra de tropeço, mas não era a pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não era? Mas agora é pedra de tropeço? Porque não cogita das coisas de Deus, mas não é bem-aventurado. Não é bem-aventurado porque o Pai te revelou essas coisas e agora não cogita as coisas de Deus, e sim dos homens? Alguma coisa está muito equivocada. O que mudou? O que mudou? Porque se alguém perguntar para Pedro, talvez nesse momento, ele pode dizer: não, Jesus, como eu disse lá atrás, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele falou e ele também ouviu, ele falou e ele também foi tocado, ele falou e ele também foi usado, ele falou e ele ouviu o complemento de Jesus, ele ouviu todas essas verdades, mas diz o texto que ele chama Jesus para fora e fala: mestre, isso não vai rolar, esse negócio de morrer não vai rolar, não, isso aí está tudo errado, não vai dar certo. Jesus, sai para lá, Satanás. O
O que está acontecendo? O que mudou? Se alguém perguntar então quem que é Jesus para ele, talvez ele desse a mesma resposta que ele deu debaixo de uma revelação do Pai. A questão é, o que isso produz realmente no coração dele? Qual é o efeito disso? O quanto que isso realmente é dado num primeiro momento pelo Espírito e transforma a realidade de todos aqueles que ouvem. E agora, se ele pudesse responder, ele diria a mesma coisa, mas agora tomado pelos medos, pela carne, pelas dificuldades, pelas coisas dos homens, como diz o próprio Senhor Jesus, que cogita as coisas dos homens. Agora o coração dele se fecha, e na sequência talvez ele dissesse, não, meu Jesus é vítima, não, meu Jesus é o perseguido, não, meu Jesus não vai sofrer nada disso. O que mudou? E aí eu pergunto então para você, fiz uma introdução um pouco longa, né? Para variar, né? Para variar, se empolga na introdução. Mas eu vou ser breve. A pergunta é, quem é Jesus? Porque quando eu falo quem é Jesus, eu estou falando daquele que eu estou lendo, que eu ouvi falar. Eu estou falando daquele que de alguma forma opera. E eu defendo com uma convicção, defendo com uma atitude, eu defendo com uma vida, defendo com uma esperança, eu defendo com lágrimas. Não porque Jesus precise de uma defesa, mas eu defendo a mensagem, a verdade. Porque tem coisas que vão ficar entre eu e essa realidade anunciada. Quando Pedro estava, então, num momento de revelação, a forma como ele se relacionava com isso, com a pergunta, não era uma resposta dele, era uma resposta do Pai nele. Versus um outro momento, que era ele falando com as suas limitações. Se eu e você nos colocarmos então nessa situação e pensarmos que eu e você somos aqueles que transitam entre o Espírito falando em nós e a nossa carne falando. O Espírito movendo em nós e nós de alguma forma sendo tocados pela nossa carne, envolvidos pela nossa carne, manipulados pela nossa carne. E se eu e você acomodarmos num único discurso, talvez a gente possa dizer as mesmas palavras, mas elas estarem fora de nós ou dentro de nós. Elas podem estar na forma como deveria ser Jesus versus na forma como é Jesus. E talvez a gente possa entender que de alguma maneira isso está ou não operando dentro de nós. Então eu pergunto, quem é Jesus? Quando o tempo afeta a manifestação desse Jesus. E eu coloco o tempo aqui como algo que de alguma forma sempre coloca em xeque quem é o Senhor nas nossas vidas. Tem uma frase de uma pessoa muito querida de Jesus, que perde um irmão. E ela diz para o Senhor, está em João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase marca a ideia do quanto que aquela pessoa olhava para Jesus naquele momento, naquele instante. Jesus era o atrasado, era o fora de hora. Não era Jesus sem poder. Jesus tinha poder, tanto que ele tinha poder que ela disse que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido porque o Senhor teria curado ele. Mas o Senhor não chegou no tempo, o Senhor está fora do tempo naquele momento. Quem é Jesus para essa mulher? Veja o quanto que ela pede de Jesus naquele momento, porque naquele instante ela se vincula àquilo que é do tempo, e aí eu e você somos convidados o tempo inteiro a responder quem é Jesus naquilo que de alguma forma está fora do tempo. Está fora do nosso instante. Quem é Jesus nas promessas, por exemplo.
Quem é esse Jesus que de alguma maneira tem uma manifestação que se desloca de nós por conta de um tempo e nós ficamos efetivamente com uma promessa? A palavra de Deus diz que Jesus volta para resgatar a igreja. Sabe quando que Jesus vai resgatar a igreja? Eu vou dizer para vocês, se vocês não sabem, Jesus resgata a igreja quando Ele vier buscar a igreja. Não tem outra resposta. É essa a resposta. Quando? Naquele dia. É esse o dia. E como que a gente vive com isso? Como que a gente consegue viver com isso? Como que a gente consegue, então, lidar com isso que é efetivamente futuro? E nós ficamos, então, com isso que não tem como eu falar, pois é, olha aí, Jesus resgatou. Não, Ele vai resgatar, Ele vai resgatar, Ele vai resgatar. E o dia que Ele resgatar a igreja, esse assunto terminou, acabou o assunto. Ninguém mais vai falar, puxa, Jesus resgatou a igreja. Porque Ele já resgatou, não tem mais por que falar. Nós só falamos disso porque Ele ainda não veio resgatar a igreja. E faz todo sentido que eu e você nos relacionemos com essa verdade, que é uma verdade marcada por um afastamento do tempo. E como que nós lidamos com isso? Então, como que Ele é? Como que é esse Jesus? E aí a gente pode dizer, Jesus, o Senhor demora para voltar. Não, não demora. Ele não demora. Jesus, o Senhor deveria buscar. Jesus, acabou, hein? Você está vendo como é que estão as coisas. É melhor o Senhor voltar. Não. Não. É quando Jesus está marcado para nós por essa questão do tempo. Vale a gente pensar nisso. Quando a gente olha aqui para Marta, numa pequena ilustração, Jesus continua tendo poder, então se ela fosse discursar a respeito de Jesus, essa mulher que era uma amiga de Jesus, muito próxima de Jesus, ela dizia, Jesus tem poder para curar meu irmão. Jesus tem poder para mudar a história dele. Não sei se ele tem poder para ressuscitar meu irmão depois de 4 dias. Não sei. Eu perco e ele deixa de ser o que ele é na minha vida, mesmo eu tendo o Espírito Santo, mesmo eu amando o Jesus, mesmo eu dizendo ele tem todo o poder, mas o quanto que eu perco. Porque de alguma forma eu não permiti que o Espírito Santo operasse no meu coração e transformasse meu coração ao ponto de eu abarcar e falar, eu tenho certeza que o Senhor tem poder. Como diz aquele homem que chega diante de Jesus e falou, eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que é uma questão de autoridade. Eu conheço bem essa história de autoridade. Se o Senhor mandar uma palavra, Jesus fala o que para esse homem? Uau! Que legal! Algo, eu não tinha visto isso aí antes. Não tinha visto isso aí. Então, vai lá, está curado. É isso. Onde de alguma forma o Espírito Santo opera na dimensão infinita do Senhor dentro do meu e do seu coração, tal qual aconteceu naquela fala de Pedro, que Jesus abre o céu e descarrega uma grande verdade, e depois ele fecha, e na sequência o próprio Pedro é o arreda de Satanás. Quem é Jesus então? Quando o meu ego é ameaçado, quem é Jesus quando eu, que de alguma forma me coloco então diante de Jesus e acho então que Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. E quando Ele de alguma forma na sua fala, no seu anúncio, na sua presença, Ele traz para mim algo que vai contra aquilo que estava tão acomodado dentro de mim. E conta para nós a palavra de um jovem que chega diante de Jesus certo de que o bom mestre iria validar todo o seu comportamento, e o Senhor diz, Lucas 18, 23, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. Tem algo nesse lugar em que, no meu coração, tem questões que são difíceis de administrar. Todos nós temos isso. E nós, então,
separamos uma parte do nosso coração e dizemos, como disse esse jovem que chega diante de Jesus e apresenta o seu currículo e ele chama de bom mestre. Quem chama de bom mestre? Essa parte. A fala de Jesus invade o outro lado do coração, onde diz, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, você vai ter um tesouro no céu e você vem e me segue. Isso estava blindado. Jesus é aquele que de alguma forma questiona as portas fechadas do meu e do seu coração. O Espírito Santo questiona as portas fechadas do meu e do seu coração. Esse quem é Senhor, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, que nós respondemos então em todo o nosso coração. É de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Será que é dessa totalidade que nós adoramos o Senhor? Ou será que um espaço reservado aqui não consegue se prostrar e Ele é Jesus aqui? E eu defino Jesus aqui, mas aqui não. Porque se eu consigo fazer isso, eu posso dizer que sim, eu me prostro, eu adoro, eu reverencio. Mas quando eu olho, eu nego. Porque tem uma porta fechada, que não consegue se render ao Senhor. Quem é Jesus? Quando de alguma maneira o meu ego está ameaçado. Quando de alguma forma tem palavras do Senhor que dizem, você está errado. Você não perdoou. Você não aceitou. Você não mudou porque você não quis. Você não fez aquilo que você se comprometeu. Mas é que, não. A verdade é, você não fez. Senhor, mas eu te adoro. Mas você não fez. Quando eu e você separamos, quando nós de alguma forma colocamos isso para preservar o nosso ego, porque aquilo está nos invadindo, é porque esse Jesus, e seja qual for a nossa apresentação ou resposta, ou descrição de Jesus, não ocupa todos os lugares do nosso coração. E talvez eu e você estejamos com o nosso coração assim, de alguma forma, marcado por lugares onde Jesus não é Jesus. Quem é Jesus quando a frustração, então, se apresenta para mim e para você? Quando eu e você, por conta de caminharmos com o Senhor e experimentarmos e adorarmos o Senhor e sermos então marcados pela presença do Espírito Santo, porque nós somos crentes, porque nós adoramos, porque nós nos convertemos, nós testemunhamos, nós anunciamos e nós pedimos ao Senhor, Senhor, faça, socorra, opere, mude. E o Senhor nega. Quando Ele não faz aquilo que eu peço. Quando eu oro por 3 vezes para que seja removido o espinho na carne. Por que não? Quem é Jesus nessa hora? Quem é Jesus que eu tinha certeza que faria desse jeito e não fez? E se nós olharmos então para a história de Paulo, que conta um pouco disso, né? Aquele que era tão íntimo de Jesus, que ora por 3 vezes, para que de alguma forma fosse removido, né? O espinho na carne, o mensageiro de Satanás que esbofeteava, e nada acontece, não muda. Mais uma vez, é esse lugar onde Paulo continua, que pelo Espírito então se abre. E vem uma verdade tão poderosa que diz: a minha graça te basta. A hora que abre, então, uma grande verdade, porque ele insiste diante do Espírito, daquilo que não está acontecendo. Eu estou frustrado, eu poderia simplesmente recuar nesse lugar e dizer que o Senhor... Jesus
opera maravilhas, Jesus opera milagres, Jesus cura, Jesus transforma. Mas Jesus tem o tempo dele, Jesus faz na hora dele. Sem dúvida nós temos esse discurso, mas o que de alguma forma Paulo faz? Ele insiste. Ele insiste. Ele insiste ao ponto daquilo ser trabalhado no coração dele e invadir um outro lugar do coração dele. Um lugar onde ele precisava entender para que eu não me ensoberbecesse pela excelência das Escrituras. Foi-me posto o espinho na carne. Essa é uma conclusão de Paulo. A conclusão é, eu tenho uma área na minha vida que eu não consigo trabalhar, mas o Senhor, pela misericórdia dele, vem e opera nessa área. E opera, e ele não muda, porque eu não mudo, porque eu não consigo. Mas ele é tão poderoso que ele mostra, ele prova que a graça dele me basta. Ele faz com que eu experimente a abastança da graça, com que eu experimente a satisfação da graça, com que eu viva essa intensidade da graça. Ele faz algo no meu coração que eu jamais iria experimentar se eu não insistisse, se eu não continuasse acreditando, se ele não fosse Jesus na primeira oração, na segunda oração, na terceira oração, nas demais, se ele não continuasse exatamente no mesmo lugar, aquilo não ia avançar. Paulo diz na carta aos Coríntios, segunda carta, portanto eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas. Naquele momento ele diz, é nesse lugar, quando eu sou fraco aí é que eu sou forte, eu entendi essa dinâmica, mas eu precisei estar nesse lugar. E isso é um poder, uma manifestação do Espírito Santo. Isso é Jesus sendo Jesus em todos os momentos. Mas quando ele me frustra, eu volto para trás, não, ele continua. Eu sei que o senhor tem alguma coisa aí. Eu sei que o senhor tem aí, eu já entendi, o espinho vai ficar, mas o que vai rolar? Mas até onde a gente vai? O que o senhor quer falar? Eu sei que o senhor quer falar. E a hora que o senhor falar vai ser muito legal. Então, é esse lugar, onde ele continua sendo o mesmo, na excelência do conhecimento de Cristo, como diz o próprio Paulo. Onde eu insisto nesse lugar, onde eu permito que o Espírito Santo opere nesse lugar. Quem é Jesus quando a frustração então se apresenta para mim? E por último, quem é Jesus quando o pecado se consuma na minha vida? Quem é Jesus quando, de repente, depois de tudo isso que eu experimentei, tudo isso que eu declarei, tudo isso que eu anunciei, tudo isso que eu falei, que eu testemunhei, que eu celebrei junto porque pessoas se converteram e eu me pego pecando. João 3,19 diz assim, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E a palavra diz então que no mundo funcionou assim. A luz veio e revelou as obras ruins, mas os homens então apegados às suas obras, eles preferiram a escuridão e eles ficaram então nas trevas, na penumbra, para que a luz não revelasse, porque as suas obras eram ruins, eles tinham um apego. Eles amaram mais as trevas, eles desejaram as trevas para que de alguma forma as obras más não fossem reveladas. Isso é uma coisa mundana. Mas eu e você não, nós nascemos de novo. E Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 9, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E aí convida eu e você então para que nesse lugar a gente se movimente. Meu Deus, como que eu pude pecar de novo? Como que eu pude errar de novo? Como que eu pude trair o Senhor? Como que eu pude trair o Espírito Santo que habita em mim? E a gente olha para Judas e fala de umas moedinhas de prata. E aí a gente trai por muito menos. Né? A gente trai por muito menos. E agora, como que a gente faz? Quem é Jesus então?
Quem é Jesus a hora que eu me pego pecando? Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, se eu e você pecarmos, sabe quem é Jesus? O mesmo. O mesmo. Exatamente o mesmo. Pronto para perdoar eu e você. Pronto para restaurar a minha vida e a sua vida. Pronto para receber a gente de novo. Pronto para fazer a obra que Ele começou e quer concluir na minha vida e na sua vida. Jesus não recua em nada. Se eu falar não quero, Ele vai falar, ok, a escolha é sua. Mas se eu for infiel, Ele continua sendo fiel. Se eu deixar de amar o Senhor, se eu me afastar do Senhor, a mão dele de amor continua sobre mim. Porque nada nos separa do amor de Deus, Ele continua exatamente no mesmo lugar. É esse Jesus. Que não se define pelo seu pecado. Esse Jesus que não se define pelo momento da sua história. Esse Jesus que não está marcado por nada disso. Esse Jesus que simplesmente é. E que eu e você conhecemos. Chama você e chama a mim o tempo inteiro para que a gente esteja exatamente no mesmo lugar. Que o nosso relacionamento seja um relacionamento cada vez mais próximo. O Senhor espera que eu e você sejamos filhos. E que a gente viva como filho. Se eu e você não tivéssemos uma luta contínua nesses dias, contra as coisas que nos rodeiam e contra a carne, contra as nossas iras, nossos incômodos, as nossas maldades, os nossos erros, nossos equívocos, se nós não tivéssemos uma luta contínua, o Espírito Santo não precisaria fazer uma obra que chama eu e você de novo ao arrependimento diante do mesmo Jesus que morreu e ressuscitou. O mesmo lugar. O discurso de Jesus não muda, a fala de Jesus não muda. O amor do Senhor não é condicional, é incondicional. Quem é Jesus? É o mesmo. Pronto para ser na sua vida de novo. Pronto para ser na sua vida mais. Pronto para se manifestar pelo poder do Espírito Santo dentro da minha vida e da sua vida. Eu quero ler aqui para a gente finalizar. Alguns versículos de uma oração que Jesus fez. Está em João 17, o versículo 11 diz assim. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A oração de Jesus, por mim e por você, é daquele que não muda. Aquele que era, é e será eternamente. Quem é Jesus não depende do seu coração. Mas quem é Jesus em você
pode estar limitado por isso. Talvez nessa manhã, de uma forma muito simples, você possa mudar isso. Uma forma muito simples, muito simples. Uma forma não diferente daquilo que você já experimentou. O mesmo Jesus que mudou o destino da tua história. Ele quer fazer de novo no seu coração. Ele quer trabalhar na sua vida de novo. Ele quer trabalhar um pouco mais. Ele quer que você sim abra as portas do seu coração e deixe Ele ser Jesus em todos os lugares. Do mesmo jeito que Ele fez num lugar, Ele vai fazer em outro. Do mesmo jeito que Ele te curou aqui, Ele cura lá. Do mesmo jeito que Ele libertou aqui, Ele liberta lá. Um Jesus que não está preso mais uma vez no tempo, então não se preocupe. Deixa Ele ser Jesus por completo no seu coração. Deixa o Espírito ser completo no seu coração. Se permita ser filho do Pai por completo. Não perca. Deixa Ele ser em você. Feche seus olhos, quero orar por você. O Espírito Santo insiste no nosso coração para que a gente possa, não só, mais uma vez, não só deixar de pecar, não só deixar de lado as coisas carnais, mas o Espírito insiste para que a gente viva uma vida de filho. Ele insiste para que a gente compreenda, e ao renunciar às coisas que são carnais e mundanas, que a gente experimente realmente aquilo que o Senhor tem. Paulo, quando experimentou a graça e o efeito da graça, ele disse que tinha alegria nas fraquezas. Isso passou a ser uma verdade para ele. Tem algo do Espírito que quando eu e você cedemos, alarga no nosso entendimento de uma forma a mudar o nosso coração. Não muda só o nosso saber, mas muda o profundo do nosso coração e nos sara. Talvez eu e você estejamos perdendo a grandeza de Jesus nas nossas vidas, porque estamos presos no tempo, porque estamos presos no nosso equívoco, porque estamos presos no nosso pecado, porque estamos presos nas nossas frustrações. Porque talvez algumas áreas da nossa vida nós resistimos em entregar para o Senhor, nós estamos perdendo aquilo que o Senhor tem para revelar para mim e para você, de uma forma individual, subjetiva, para cada um. O Senhor na sua vida. Não perca. Não deixe. Não deixe de viver, de experimentar, de sentir efetivamente aquilo que o Senhor tem para você. Pai eterno, nós estamos aqui, Deus, crendo que o Senhor está operando no nosso coração, crendo que Teu Espírito está insistindo dentro de nós. E nós sabemos, ó Deus, que nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, mas ainda assim, Deus, ainda é pouco, Pai, é pouco. Que nós carecemos do Teu Espírito revelando, nos dando entendimento, quebrantando o nosso coração. Nós carecemos, ó Deus, desse largar, desse abrir dos céus para falar dentro de nós, Pai. Para operar dentro dos nossos corações e a gente experimentar a grandeza do Senhor. A verdade do Senhor que não se limita àquilo que nós conseguimos reproduzir contando e falando, porque é tremendo, Deus. Que o Senhor opere, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Teu Espírito que já está em nós, que habita em nós, avance dentro dos nossos corações. Pai, que nós sejamos aqueles que recebem a revelação do alto, da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu plano, do Teu propósito, do Teu projeto, como anunciou Jesus diante de Pedro, como anunciou o Senhor no coração de Paulo. Nós precisamos disso, Deus. E tudo isso, Pai, está disponível para aquele que carrega o Espírito Santo.
Que a gente possa viver a intensidade do Teu Espírito, da Tua presença. Que a gente possa ser filho do Senhor, ó Pai. Toma nosso coração e a nossa vida. Continua falando conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Deus, te damos graça, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui. Eu quero te louvar e te agradecer por cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa manhã na tua casa, Deus, porque cada um deles que carrega o teu Espírito é um canal de bênção nas nossas vidas, e é maravilhoso a gente poder viver em família, a gente viver em comunhão. Que a paz do Senhor possa tomar todos esses corações, que a esperança, então, do Senhor, Pai, renove nessas vidas. Que os olhos dos teus filhos sejam marcados por essa lente que vem do alto. Que a sabedoria do alto esteja sobre eles também, ó Deus, e eles possam ter dias de alegria, dias de uma manifestação da Tua presença e do Teu poder. Guarda a casa, guarda o lar de cada um, protege os Teus filhos, livra eles de todo mal. E que nós possamos, ó Deus, caminhar juntos em unidade para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.